Então, no livro de Atos nós temos judeus, temos os prosélitos, que eram gentios convertidos, temos os tementes a Deus, que eram gentios, que adoravam a Deus, mas não chegavam ao ponto da circuncisão, e temos os gentios em geral. Às vezes, o Novo Testamento se refere a eles como gregos ou gentios. Muito bem, esta é a situação. E Cornélio era um temente a Deus. E ao longo deste capítulo nós vemos como que Deus está trabalhando. Deus é o principal protagonista do episódio. Ele dá uma visão a Cornélio e, simultaneamente, ele dá uma visão a Pedro, permitindo com que ambos se encontrem, permitindo com que Pedro vá até a casa de Cornélio. Era Deus trabalhando, Deus liderando, intervindo e liderando as ações da Igreja Apostólica para alcançar este que seria o primeiro gentio convertido no livro de Atos. E então, a história de Pedro e Cornélio é uma história muito interessante e tem algumas partes aqui muito curiosas e que nós precisamos estudar com bastante atenção, porque existem muitas interpretações equivocadas, infelizmente, muitas interpretações equivocadas, principalmente da visão de Pedro. Pedro vê um grande lençol sendo baixado, cheio de animais. Vamos ao texto. Atos capítulo 10, versículo 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz dizendo, que se dirigia a ele, dizendo, Pedro, levanta-te, mata e come. Atos capítulo 10, versículo 13. A resposta de Pedro está no versículo 14. De modo nenhum, Senhor, diz ele, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E então vem a voz novamente, ao que Deus purificou, Deus falando, no versículo 15, não consideres comum. Não consideres comum. E então o versículo 16 diz que isto aconteceu por 3 vezes. Este texto é muito utilizado para se defender a ideia de que, neste momento, Deus estava jogando por terra a distinção entre animais puros e impuros, que nós encontramos no Antigo Testamento, especialmente em Levítico, capítulo 11. Mas será que foi exatamente isto que aconteceu? Quando nós olhamos com mais atenção as palavras utilizadas nesse diálogo entre Deus e Pedro, nós encontramos algo completamente diferente. Por exemplo, eu poderia perguntar, se o lençol estava cheio de animais limpos e imundos, qual era o problema? Por que Pedro não poderia simplesmente comer os animais limpos? Era simples. Sua consciência o levaria, como um judeu, o levaria a escolher os animais limpos e a comer daqueles animais. Por que ele falou não? Por que ele se recusou a fazer? Na verdade, preste atenção na sua resposta. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum, e a palavra grega utilizada por Pedro é koinos, e imunda, e a palavra grega aqui é akatartos. São 2 palavras diferentes. Pedro se recusa a comer mesmo dos animais limpos. Por que Pedro se recusa a comer mesmo dos animais limpos? A palavra koinos que nós encontramos aqui remete a um conceito rabínico desenvolvido no período intertestamentário, portanto anterior a Pedro, conceito conhecido como contaminação por associação. Os judeus se tornaram tão extremistas, tão preocupados com contaminação cerimonial, que eles desenvolveram esse conceito de que um alimento, ou uma pessoa, ou uma coisa pura se tornava
impura ao entrar em contato com algo impuro. Então, o problema de Pedro era a mistura dos animais no lençol. Pedro poderia ter comido dos limpos. O problema é que, de acordo com esse conceito, os animais limpos que ele viu no lençol estavam contaminados pela impureza dos animais impuros. Era este o problema. Note, jamais comi alguma coisa comum. Koinos. Aqui está o conceito da contaminação por associação. E imunda, a katartos. No Antigo Testamento, na versão grega, Septuaginta, lá em Levítico 11, quando Deus vai falar dos animais imundos, a única palavra que é utilizada é a katartos. A katartos são os animais imundos de Levítico 11. A palavra koinos nunca é utilizada nesse contexto no Antigo Testamento, nunca é utilizada em Levítico 11. Como eu disse, a palavra koinos remete a uma tradição rabínica, a contaminação por associação. Então, o koinos aqui são os alimentos puros, limpos, que Pedro se recusa a comer a despeito de serem puros, limpos, por causa dos akatartos, dos imundos que estavam também no lençol. A impureza dos animais impuros e imundos contaminava os animais limpos, tornava esses animais koinos. E é por isso que Pedro se recusa a comer. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum, um animal limpo, que fora contaminado por um animal imundo e, logicamente, jamais comi um animal impuro, a katartos. Note a resposta de Deus no versículo 15. Ao que Deus purificou katarizo, ao que Deus considerou puro no Antigo Testamento, não consideres koinou, não consideres comum. Ou seja, aquilo que Deus purificou não pode ser contaminado pelo simples contato com aquilo que é imundo, com o akatartos. Você está entendendo o ponto? De maneira nenhuma Deus está lançando por terra a distinção entre animais limpos e impuros. O problema era um problema rabínico, contaminação por associação. Pedro se recusou mesmo a comer os animais limpos, porque para ele, ao esses animais limpos entrarem em contato com os animais impuros, eles se contaminavam, eles também se tornavam impuros. E Deus aqui agora fala para ele, não, Pedro, aquilo que eu purifiquei lá no Antigo Testamento, a palavra katarizo, eu já disse que lá no Antigo Testamento a palavra para animais impuros é a katartos, do mesmo grupo verbal, do mesmo grupo de palavras. Aquilo que Deus purificou, você não pode considerar contaminado, não pode considerar comum, pelo simples fato de entrar em contato com animais impuros. E aqui nós temos algo que nós encontramos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, animais limpos não perdem a sua pureza. Animais puros não perdem a sua pureza. E animais impuros não contaminam. Eles não passam a sua impureza para pessoas, objetos ou eventualmente outros animais. Vamos então fazer uma conclusão aqui. A verdade é que as leis de Levíticos 11 não foram anuladas pela morte de Jesus, não se tornaram obsoletas pela morte de Jesus. Por uma razão muito simples. Estas leis não eram cerimoniais. Elas não estavam relacionadas a nenhuma das cerimônias do templo. Não havia nenhum ritual prescrito para remover a impureza de animais impuros. Esses animais também não eram contagiosos. A impureza dos animais impuros não contagiava. Ao contrário do que os rabinos diziam e do que Pedro acreditava. Outra coisa,
A distinção entre animais limpos e animais impuros é anterior ao Sinai, na verdade ela é anterior ao dilúvio. Nós encontramos essa distinção presente já em Gênesis, capítulos 7 e 8. Portanto, se é anterior ao dilúvio, se é pré-diluviana, é universal. Essa distinção é universal. E como eu disse, ela não é cerimonial, não se aplica a nenhuma cerimônia do templo. Não contaminava a impureza dos animais impuros, não poderia ser removida. Veja, por exemplo, o caso de Jesus. Jesus poderia entrar em Jerusalém assentado sobre um jumento, que era um animal impuro, mas isso não contaminava Jesus, não tirava a sua condição necessária para que ele pudesse ir ao templo e adorar a Deus. Portanto, estas leis não eram cerimoniais, não estavam vinculadas a nenhuma cerimônia do templo e, portanto, não podem ter sido anuladas pela morte de Jesus. A Bíblia apresenta a distinção entre animais limpos e imundos como um ato soberano de Deus. Leia Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45. Eu sou o Senhor, diz ele, e eu posso estabelecer o que é certo e o que é errado. Eu posso estabelecer a distinção entre alimentos, é pela sua soberania. E os filhos de Deus são conhecidos não só por aquilo que eles fazem ou deixem de fazer, mas também por aquilo que eles comem ou deixam de comer. Eu sou o Senhor, diz Deus. Eu sou o Senhor. E quando Pedro diz para nós sermos santos, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, para sermos santos como Deus é santo. De onde é que Pedro tira esta declaração? De Levítico 11. Levítico 11 contém um chamado à santidade, ser separado, viver de modo diferente. Os filhos de Deus vivem de modo diferente das outras pessoas. A sua dieta é diferente das outras pessoas. E quando Pedro diz para nós sermos santos como Deus é santo, ele tira essa declaração exatamente de Levítico 11. Aqui nós não temos a anulação dessa distinção. Nós temos um conceito rabínico que estava na mente de Pedro, de que mesmo os animais limpos do lençol não poderiam ser comidos porque eles haviam sido contaminados pelos animais impuros. E então Deus tem que lembrar Pedro, não Pedro, o que eu purifiquei, os animais que eu declarei puros lá no Antigo Testamento não devem ser considerados contaminados pelo simples fato de eles estarem em contato com animais imundos. E qual era o ponto? O ponto não era alimento também? Esse é outro detalhe muito importante. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz no capítulo 10, versículo 28, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Este era o problema. Um judeu como Pedro jamais entraria na casa de um gentio incircunciso, como Cornélio, exatamente pelo conceito de contaminação por associação. Os judeus, conforme os rabinos ensinavam, acreditavam que entrar em contato com um gentio incircunciso causava contaminação cerimonial. Pedro jamais teria entrado se Deus não tivesse mostrado a ele por meio desta visão. O assunto não é alimentação. Deus usa uma questão alimentar para ensinar a Pedro algo muito maior, que era a relação para com os gentios. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerar-se comum ou imundo. Este era o objetivo da visão, permitir com que Pedro entrasse na casa de Cornélio. Pedro entrou e então Pedro o instruiu no Evangelho e o resultado foi que Cornélio e toda a sua casa creu no Senhor e foi batizado. O primeiro gentio registrado na Bíblia. Este era um passo muito importante, mas um passo muito difícil para a igreja. A igreja não estava pronta. A igreja achava que salvação ocorria apenas dentro dos limites do judaísmo. Apenas aqueles que eram membros do concerto abraâmico
E para se tornar membro era necessário ser circuncidado. E agora está Pedro pregando o evangelho a Cornélio e convertendo, levando Cornélio ao batismo, mesmo sendo ele incircunciso. O que finalmente disse a Pedro, confirmou a Pedro que Deus estava no comando daquela situação, foi o dom de línguas. Nós lemos no final do capítulo 10 que eles receberam o dom de línguas. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Por que Cornélio e sua família falaram em línguas? Certamente não foi por razões evangelísticas, foi para um sinal para que Pedro e os que com ele estavam entendessem que eles estavam genuinamente recebendo o Espírito e naquele momento Deus estava validando a conversão do primeiro gentio, a união do primeiro gentio incircunciso à comunidade de fé. Foi um sinal para a igreja. O dom de línguas não é apresentado no Novo Testamento como algo necessário à experiência cristã. O dom de línguas é mencionado só 3 vezes no livro de Atos e fora do livro de Atos só há um livro bíblico que menciona o dom de línguas, numa situação bem específica. No dia de Pentecostes, o dom de línguas veio para a pregação do Evangelho. Aqui, para uma confirmação de que Deus de fato estava liderando este episódio. Mas notem a dificuldade. Quando Pedro chegou a Jerusalém, capítulo 11, a igreja cobrou dele. Ele teve que dar satisfações para a igreja. Como que você pode entrar na casa de um gentio incircunciso? Como que você pode comer com eles? E então, quando Pedro falou da experiência, como Deus o orientou por meio da visão, como que eles receberam o Espírito Santo, então, Atos 11, 18, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A igreja entendeu que Deus estava no controle daquele episódio. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35, falou Pedro no contexto ainda de Cornélio, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O evangelho não é restrito a uma classe. Salvação não está restrita aos judeus ou aos circuncisos. Qualquer pessoa. Jesus morreu por todos e todos podem receber os benefícios da salvação. A igreja entendeu isto, mas não seria tão simples assim. O restante do livro de Atos nos mostra que isto ainda seria muito difícil de a igreja assimilar esta abertura, a inclusão de gentios incircuncisos à fé. E isto seria algo que ocuparia o apóstolo Paulo pelo resto da sua vida.